A primeira batalha do Armagedon aconteceu no céu. A Batalha dos Anjos. Deus sabia que, assim como alguns anjos não se sujeitaram a ele no céu porque é anjo como eles, então no céu todos os anjos que tinham desejado um grande ministério como aquele do Gabriel foram lançados sobre a terra. Quando Deus criava Lúcifer, sabia que ele seria Satanás. Os anjos de Deus lutaram contra Satanás e seus anjos e lhes lançaram para a terra. Milhões de anjos foram lançados para a terra e foram se esconder atrás das águas sagradas, estrelas, florestas e dos bosques, festas, ordens místicas em todos os países. Ao invés de demônios ou anjos caídos, eles foram chamados em África de gênios benfeitores. E esses gênios suscitaram grandes pregadores de feitiços. Eles foram adorados e o seu primeiro desejo foi alcançado. Os mais poderosos dentre eles eram, na verdade, deuses, especialmente no Egito, com os Incas na Babilônia, Índia e outros. E esses anjos caídos se estabeleceram no Egito. E o Egito então se tornou a primeira forma de paganismo que já existiu. E lá no Egito havia deuses para tudo. Os anjos caídos estavam lá na forma de Osíris, Ísis, Horus, Tote, Ra, Sete, Amon, Pitá, Atom, Sekhmet, Anúbios, Mate, Arpi. E mesmo os hebreus praticavam esse paganismo livremente e podiam livremente, de acordo com seu problema, ir ver tal padre egípcio. Cada deus querubim tinha seu culto, seu altar, suas doutrinas, seus sacerdotes sob a autoridade de um sumo sacerdote, e é o representante do querubim protetor. Os anjos caídos se instalaram no Egito. E o paganismo tomou conta até do povo hebreu. Mas um menino nasceu no Egito com o propósito de desencadear um Armagedon. E através desse menino, Deus iria visitar os deuses egípcios, que eram nada mais do que aqueles principados do céu durante a primeira batalha celestial do Armagedon. Moisés nasceu para um propósito. E o propósito era produzir um Armagedon, derrubar os deuses do Egito. E cada praga que Moisés trazia ao Egito era Deus ferindo os deuses do Egito, o paganismo do Egito, e com isso trazendo a libertação dos hebreus. Quando em Êxodo capítulo 7, versículo 19, as águas do rio Nilo quando as águas dos rios, riachos, lagoas
todos os acúmulos de água se transformaram em sangue. Era o querubim, o anjo caído, o protetor Arpim, que Deus estava ferindo através de Moisés. E em Êxodo capítulo 1, versículo 1 ao 3, são os querubins, os anjos caídos, Osíris e Subeque, que Deus feriu quando Moisés trouxe as pragas das rãs. Também em Êxodo capítulo 8, versículo 16, quando Moisés trouxe a praga dos piolhos, era o anjo caído, o querubim Tote, o Deus dos milagres do Egito, que estava sendo ferido. E em Êxodo capítulo 8, versículo 21, são os querubins Búton e Horus, e Jesus Cristo feriu com a praga das moscas. O paganismo do Egito estava caindo por terra. Os deuses do Egito estavam sendo derrubados um a um. Era um Armagedon no Egito. E em Êxodo capítulo 9, versículo 6, quando o gado, os animais estavam morrendo com aquela praga, era o anjo caído, o querubim caído, Atom, que estava sendo ferido. E em Êxodo capítulo 9, versículo 10, quando as úlceras, as feridas vieram sobre o Egito, era o anjo caído, o querubim Amon-Ra, a qual os egípcios diziam ser o Deus da cura. Era esse querubim Amon-Ra que estava sendo ferido. E veio a praga de granizo. E veio também a praga dos gafanhotos que atacou as plantações dos egípcios. Também veio a escuridão. E por fim, a morte dos primogênitos. E todos os deuses do Egito foram feridos. E o Armagedon aconteceu lá no Egito. A primeira batalha do Armagedon na terra ocorreu no Egito. A batalha do Armagedon em Apocalipse 16, 13 e 16 será realizada no Egito. E essa será a próxima batalha do Armagedon. E a terceira e final batalha do Armagedon em Apocalipse 11, 3 ao 12 terá lugar no Egito. Vai ser aquela batalha onde os corpos
de Elias e Moisés, descrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, serão estendidos no lugar espiritualmente chamado Egito, aonde o seu Senhor foi crucificado. Amém. Desde o momento em que o Senhor foi crucificado, Israel era espiritualmente Egito. E todas essas caravanas para Israel, essa peregrinação de católicos, protestantes, evangélicos, ibrahimista e mais muçulmanos e todas as religiões, e eles vão lá para rezar, para orar, para queimarem incenso aos seus deuses novamente. Tudo isso é uma invasão de demônios para enfrentar Elias e Moisés. Israel se tornou em um Egito. O paganismo se instalou ali novamente. E os altares dos deuses do Egito foram chamados fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, essênios, e começou a tender gradualmente para as igrejas que você vê hoje. O profeta Cacô Felipe diz isto. A revelação infalível da batalha do Armagedon mostra isso. E o profeta Cacô Felipe ainda diz mais. Você entendeu esta mensagem? Fora do que Deus está fazendo aqui, todos esses presidentes e imperadores de igrejas são querubins. Não sei se o querubim de guarda de Telly Osborne é o representante terreno de Subec, oculto, Osíris, mas esse querubim estava contra Moisés no Egito. Esses mesmos querubins apareceram em 2 Reis capítulo 17, versículo 29 ao 31, com outros nomes: Nergal, Adrameleque, Nibás, Tartaque, Sucote, Benetom. Mas o grande problema é que hoje eles todos são chamados de Jesus Cristo. Sobeque é chamado de Jesus Cristo, Osíris é chamado de Jesus Cristo. Cada um dos deuses das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, incluindo todas as assim igrejas reveladas ou restauradas e incas, é chamado de Jesus Cristo. E cada um escreve o seu Deus com D maiúsculo. Todas as igrejas, missões e ministérios, vocês veem? Veja a evolução desses anjos caídos, desses querubins, os quais Moisés feriu e derrubou todos eles no Egito. Mas você sabe, demônios não morrem, são espíritos. E eles vieram ali em Canaã com outros nomes, mas eram os mesmos demônios que Moisés tinha derrotado lá no Egito. Depois, no tempo de Jesus Cristo, esses demônios conseguiram levantar altares. E os altares foram chamados de fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, essênios. Cada conversão fora do clamor da meia-noite é uma batalha de recrutamento do Armagedon. E o Osborne morre cirúrgico. Benny Hinn, David Wohl, Chris Oiklilomi, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, Paula White, Joyce Memen, T.B. Joshua, Marcos Feliciano, Gilmar Santos, Abílio Santana, Napoleão Falcão, Caio Fábio de Araújo, Augusto Nicodemos e todos os pregadores, pastores, bispos e reverendos de igreja Eles são os anjos de Satanás que reúnem os habitantes da terra.
A Escritura diz em Apocalipse 16, versículo 13: E vi sair fora da boca do dragão, e fora da boca da besta, e fora da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos como sapos. O sapo tem os seus olhos sobre sua cabeça, que lhe permite apenas olhar muito para trás ou muito para frente. Para trás eles dizem, Jesus disse, William Branham disse. Para frente eles dizem, arrebatamento, terceira puxada. Mas os olhos do sapo não lhe permitem ver o hoje, o presente, o que está acontecendo agora. Apocalipse 16, 14. Pois eles são os espíritos de demônios fazendo sinais que saem para os reis de todo o mundo habitável para reuni-los para a guerra daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 16. E ele os reuniu juntos para o lugar chamado em hebraico Armagedon. As pessoas estão sendo enganadas. Elas não sabem que essas unções, milagres que estão sendo operados dentro das igrejas, curas, ainda que um morto ressuscite dentro de uma igreja, são os espíritos de sapo. Os espíritos de rã. Milagre é uma coisa que Satanás sabe fazer. Lá no Egito, o diabo estava em Jannes e Jambres, os mágicos de Faraó, que conseguiram fazer pedaços de madeira seca se tornarem seres vivos, serpentes. E é esse tipo de unção que está nos pregadores hoje. E eles fazem muitas conversões, multidões, mas tudo isto é um recrutamento para a batalha do Armagedon. E o profeta diz, leia muito bem Apocalipse 16, 13 ao 16, e vocês verão Satanás nas igrejas atraindo as pessoas do mundo. Como a marca da besta, a batalha do Armagedon é puramente religiosa. Todos esses jejuns intensos, essas cruzadas, os sinais que vocês veem fora do clamor da meia-noite, têm como objetivo a batalha do Armagedon. E o que irá desencadear essa luta já está contida nessa mensagem. Mas Deus vai segurá-lo até que todos os eleitos de todo o mundo a escutem. E Deus enviou Apocalipse 19, versículo 11. Profeta Cacu Felipe, o cavaleiro negro do cavalo branco de Apocalipse 19, 11. Felipe significa aquele que ama cavalos, aquele que adora montar, aquele que monta, que quer dizer cavaleiro. E em Apocalipse 19, versículo 19, nós vemos os exércitos. Exércitos católicos, exércitos protestantes, exércitos evangélicos, reunidos espiritualmente para o lugar chamado Armagedon, o Egito, para levantar batalha contra nós. O versículo 18 diz que naqueles dias as riquezas, a carne dessas igrejas que são os cavalos, serão saqueadas, como em Apocalipse 17. Estes reis de Apocalipse 19 e 18 são os presidentes de sindicatos, federações e conselhos de igrejas, que são impérios.
Os quiliarcos são os presidentes de igrejas. Os escravos são os membros de igrejas. Os livres e os pássaros são aqueles que não são membros de igrejas. E todos estão indo para um lugar chamado Amagedon. Oh, você que está vendo esse vídeo, se você é um filho, uma filha de Deus, eleito, predestinado antes da fundação do mundo, e o Deus vivo, o Deus que enviou o profeta Cacô Felipe, possa te abençoar, que você possa acessar o site www.felipecacô.org para reconhecer o dia e a hora de sua mensagem, da visitação que Deus faz à África nesta geração para salvar os filhos e filhas de Deus em toda a terra.